Sexta-feira é dia de semântica e agora temos um encontro marcado com o valor dos advérbios e das locuções adverbiais. Então, vamos lá! E aí, tudo pronto para embarcar numa viagem pelo universo da gramática? Pois é, hoje a nossa missão é desvendar os segredos de uma das classes de palavras mais interessantes que existem, o advérbio. Então, vamos nessa! Para a gente começar, vamos imaginar uma coisa. Pensa numa frase sem muitos detalhes. É como olhar para um planeta lá longe na escuridão. A gente sabe que ele está ali, mas e as cores? E o relevo? Não dá para ver nada. O advérbio, então, é como se fosse a lua. Ela não muda o planeta, claro, mas ilumina a ação, dá cor, dá intensidade, mostra as circunstâncias do que está acontecendo. E nessa nossa galáxia gramatical, os dois astros principais da análise de hoje são o verbo e o advérbio. Vamos entender direitinho como essa atração entre eles funciona. Olha só como a relação é simples, na verdade. O verbo é o nosso planeta, sabe? O centro de tudo. Quando a gente diz ele correu, temos a ação pura, sem detalhe nenhum. Mas quando a nossa lua, o advérbio, entra em órbita, a frase se transforma. Ele correu rápido. Pronto. A ação agora está iluminada, cheia de informação. Bom, a definição formal é essa aí. Mas a palavra-chave aqui, o grande segredo para decifrar vários mistérios, é invariável. Guardem bem essa informação, porque ela vai ser super importante mais para frente na nossa jornada. Então, o advérbio fica ali orbitando o verbo, o adjetivo ou até outro advérbio. Ele não altera o núcleo da ação, só enriquece a nossa percepção. E às vezes, essa lua não é uma palavra só, mas um conjunto, como em ele saiu com pressa. A gente chama isso de locução adverbial. E assim como a lua tem as suas fases, os advérbios também têm jeitos diferentes de iluminar uma oração. Vamos dar uma olhada em cada uma dessas fases. Cada fase dessas revela uma circunstância bem específica. É o jeito de responder a perguntas como quando, como, onde ou quanto. Essas são as classificações semânticas. E aqui estão as principais. Para tempo, ele chegou ontem. Para modo, ela falou calmamente. E fica a dica, muitos advérbios de modo terminam com mente, né? Lugar, moro longe. Intensidade, estudei muito. E ainda tem aqueles que indicam certeza, dúvida, negação, tipo certamente ou talvez. Agora, todo mundo se prepara porque a gente vai entrar na parte mais intrigante da nossa exploração. Vamos investigar uma espécie de anomalia cósmica da gramática, um ponto onde as coisas nem sempre são o que parecem ser. A grande pergunta que vai guiar a nossa investigação é essa. A função de uma palavra é sempre a mesma? É fixa? Ou será que ela pode mudar dependendo do universo onde ela está inserida? A resposta pode surpreender. Olha só o mistério da palavra bastante. Na primeira frase, a gente tem eles estavam bastante cansados. Aqui bastante está só intensificando o adjetivo cansado, certo? Por isso é um advérbio e por isso não muda, é invariável. Agora, olha a segunda. Bastantes pessoas vieram. Opa, mudou. Aqui a palavra se refere ao substantivo pessoas e foi para o plural junto com ele. Ela deixou de ser um advérbio e virou um adjetivo. Então, o ponto crucial para não se perder é este. Para identificar a função, a gente precisa olhar para duas coisas. Primeiro, a quem essa palavra está se referindo. Se for um verbo, adjetivo ou outro advérbio, temos um advérbio. Se for um substantivo, temos um adjetivo. E a segunda pista, que é a mais forte de todas, é a variabilidade. O advérbio é tipo uma rocha, não muda. Já o adjetivo é flexível, ele concorda com o substantivo. Missão quase completa! Vamos agora só recapitular os pontos mais importantes da nossa navegação por este universo tão rico. Então, vamos lá, recapitulando nossa jornada. Primeiro, o verbo é o planeta, o centro da ação. O advérbio é a sua lua, que adiciona os detalhes. Para descobrir que detalhes são esses, usamos aquelas perguntas-chave. Quando, onde? A pista de ouro está na morfologia. Advérbios são invariáveis, não mudam. E por fim, na estrutura da frase, eles funcionam como adjunto adverbial. E a lição mais importante, que vai muito além dos advérbios, é esta. A língua é uma coisa viva, dinâmica. A função de uma palavra não está escrita em pedra. Ela é definida pela órbita dela, pelo papel que ela cumpre dentro da oração. No fim das contas, o contexto é tudo.
E assim, a nossa missão de hoje chega ao fim. Mas fica a pergunta no ar. Depois de iluminar o mundo dos advérbios, qual será o próximo mistério da gramática que a gente vai desvendar juntos? Até a próxima!